Imagine você caminhando numa praia tranquila e, de repente, vê uma criatura com dentes afiados, como navalhas e olhos que brilham no escuro, jogada na areia viva. O que está acontecendo aqui? Já imaginou encontrar um monstro marinho gigante respirando na areia da sua praia favorita? Pois isso está acontecendo mais vezes do que você imagina. Nos últimos anos, pescadores, turistas e cientistas têm relatado avistamentos surreais de peixes abissais. Criaturas que deveriam estar a quilômetros de profundidade, subindo à superfície, muitas vezes ainda vivos. Alguns parecem desorientados, outros nadam com agitação e alguns até tentam voltar para o mar, como se estivessem fugindo de algo. Mas por que isso está acontecendo? O que está fazendo essas criaturas, adaptadas a pressões extremas e escuridão total, emergirem repentinamente? Será que é apenas coincidência ou há algo maior em jogo? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos explorar teorias malucas, descobertas científicas surpreendentes e até histórias assustadoras de quem já encontrou essas criaturas de perto. E no final, vou revelar uma teoria que pode mudar completamente sua visão sobre o oceano. Antes de tudo, vamos entender quem são esses seres misteriosos. Os peixes abissais vivem em um dos ambientes mais hostis da Terra, o abismo oceânico, onde a luz do sol não chega, a pressão é sufocante e a temperatura flutua entre o gelo e fontes termais. Para sobreviver ali, eles evoluíram características bizarras: bioluminescência para atrair presas, mandíbulas que podem abrir quase 200 graus, corpos gelatinosos que suportam pressão extrema, mas um detalhe é crucial: se eles sobem rapidamente para a superfície, suas estruturas corporais simplesmente desmoronariam. Então, como explicar os casos reais de peixes abissais que chegaram à costa vivos? É isso que vamos desvendar agora, e prepare-se, porque as respostas podem não ser tão simples quanto parecem. Primeiro, vamos aos fatos. Em 2019, um vídeo viralizou mostrando um peixe-lanterna de dentes compridos nadando perto de uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A criatura, que normalmente habita a 4.000 metros de profundidade, parecia perdida, mas não foi um caso isolado. Em 2021, um pescador no Japão encontrou um peixe-anguila gigante, uma espécie raramente vista, enroscado em seu anzol. O animal tinha mais de 2 metros de comprimento e, contra todas as expectativas, estava vivo. Aqui surge a primeira pergunta: se esses animais não suportam a pressão superficial, como eles sobrevivem à subida? A resposta pode estar na forma como eles sobem. Alguns cientistas acreditam que, em certos casos, a subida é lenta o suficiente para que seu corpo se adapte gradualmente. Outros sugerem que alguns peixes abissais possuem órgãos internos que permitem ajustes rápidos de pressão. Mas isso não explica por que tantos deles estão aparecendo agora. E é aí que entra a segunda teoria. Atividade humana, sonares militares, prospecções de petróleo e redes de pesca industrial podem estar perturbando seus habitats. Alguns estudos ligam explosões submarinas a mortes em massa de vida marinha. Será que esses ruídos ensurdecedores estão deixando os peixes confusos, fazendo-os subir sem querer? Ou será que algo maior está acontecendo? Enquanto isso, no Pacífico Sul, um grupo de mergulhadores encontrou algo ainda mais estranho. Um cardume de peixes-lanterna nadava em círculos, como se estivessem em transe, perto de uma fenda submarina que exalava gás metano. Os pesquisadores que analisaram o vídeo ficaram perplexos. Eles pareciam zumbis, disse um deles, como se tivessem perdido o instinto de se mover normalmente. Isso levanta outra hipótese: mudanças climáticas. O oceano está esquentando e, com isso, correntes marítimas estão se alterando. Águas mais quentes podem estar empurrando presas para áreas onde os predadores abissais precisam seguir. Mas se isso está acontecendo em escala global, por que só agora estamos vendo esses avistamentos? A resposta pode estar nos avanços tecnológicos. Câmeras subaquáticas, drones e redes sociais estão capturando mais eventos do que antes. Mas isso não explica porque, em alguns casos, os peixes parecem estarem tentando sair. Em 2022,
Uma equipe de biólogos marinhos testemunhou um fenômeno inexplicável durante uma expedição no Atlântico. Eles avistaram dezenas de peixes-tigre abissais nadando em direção à superfície, como se estivessem sendo atraídos por algo. Quando tentaram investigar, notaram que a água ao redor estava mais quente do que o normal. Mediram a salinidade e encontraram níveis anormais de metais pesados. Isso não é natural, disse a líder da equipe. Esses peixes estão sofrendo algum tipo de estresse ambiental, mas qual seria a causa? Poluição? Vazamento de mineração submarina? Ou algo mais profundo? Enquanto isso, em laboratórios, pesquisadores descobriram que alguns peixes abissais têm sensores extremamente sensíveis a mudanças na química da água. Se o oceano está se tornando mais ácido devido ao excesso de dióxido de carbono, isso poderia estar afetando seu comportamento. Agora, vamos para um dos casos mais assustadores. Em 2023, um navio de pesquisa no Ártico detectou uma série de movimentos sísmicos no fundo do mar. Poucos dias depois, dezenas de polvos gigantes apareceram nas praias da Noruega. Alguns estavam mortos, mas outros ainda se moviam, com tentáculos tremeluzindo sob a luz do sol. É como se eles estivessem fugindo de algo, disse um dos cientistas. Mas do que? Aqui entra a teoria mais polêmica de todas. Atividade vulcânica. O fundo oceânico é um lugar dinâmico, cheio de vulcões ativos e placas tectônicas em movimento. Se uma erupção submersa está liberando gases tóxicos ou alterando a temperatura local, isso poderia forçar os peixes a subir, mas isso explicaria apenas alguns casos, e os que ocorrem em regiões sem atividade geológica recente. Enquanto isso, em uma pequena vila costeira na Nova Zelândia, um pescador local conta uma história que vai arrepiar sua espinha. Ele diz que há alguns meses encontrou um peixe-lanterna em seu barco, mas o mais estranho não foi isso. Foi que a criatura parecia olhar para ele. Ela me encarava como se quisesse dizer algo. Ele afirmou, foi a coisa mais bizarra que já vi. Claro, isso pode soar como uma lenda urbana, mas e se não for? E se esses animais estiverem tentando nos avisar sobre algo? Alguns teóricos sugerem que os peixes abissais são como os canários nas minas de carvão do oceano. Indicadores de que algo está errado se eles estão emergindo. Talvez seja porque o ecossistema marinho está em colapso. Vamos voltar aos fatos. Em 2024, uma equipe internacional de oceanógrafos publicou um estudo alarmante. Eles analisaram dados de mais de 200 emergências de peixes abissais nos últimos 5 anos e encontraram um padrão. Quase todos os casos ocorreram em áreas com alta atividade industrial ou mudanças climáticas significativas. Esses avistamentos não são acidentais, disse o coordenador do estudo. Eles estão nos dizendo que os oceanos estão doentes, mas ainda há um grande mistério, porque algumas dessas criaturas estão subindo vivas. Deveriam morrer durante a subida, a menos que elas estejam mudando, sim, isso mesmo, e se os peixes abissais estiverem evoluindo. Se as pressões ambientais estiverem forçando adaptações rápidas, permitindo que eles suportem a subida. Alguns cientistas já encontraram mutações genéticas em espécies recentemente descobertas, sugerindo que a evolução está acelerando. Agora, vamos para a parte mais assustadora. Em 2025, um submarino robótico explorando o fundo do Pacífico registrou algo inacreditável. Centenas de peixes abissais nadando em direção a uma fissura submarina que exalava uma substância fluorescente. Quando os pesquisadores analisaram a amostra, descobriram que era um tipo de bactéria desconhecida, capaz de alterar o comportamento de qualquer organismo que entrasse em contato. Isso é como algo de um filme de terror, disse um dos especialistas. Essas bactérias podem estar manipulando os peixes, forçando-os a subir. Se isso for verdade, estamos diante de um fenômeno ainda mais complexo. Não é apenas uma causa. São múltiplos fatores convergindo: poluição, mudanças climáticas, atividade geológica e talvez até organismos microscópicos que estão transformando o comportamento marinho. Mas voltemos à pergunta que comecei lá no início. Por que os peixes abissais estão emergindo vivos? E o que isso significa para nós?
A resposta está nas entrelinhas de tudo que vimos até agora. Essas criaturas não estão apenas perdidas. Elas estão nos mostrando que os oceanos estão mudando. E rápido, a pressão humana, o aquecimento global e a exploração desenfreada estão afetando até mesmo os lugares mais profundos e inacessíveis da Terra. E se elas estão subindo, talvez seja um sinal de alerta, um aviso de que algo está fora de controle. Agora, prepare-se para a revelação final em 2026. Uma equipe de cientistas conseguiu mapear o DNA de uma espécie de peixe-lanterna que foi encontrado vivo na superfície. E o que eles descobriram vai chocar você. Aquele peixe não era apenas uma mutação aleatória, era parte de uma nova linhagem, uma espécie que está se adaptando à vida em águas rasas. Em outras palavras, os peixes abissais estão começando a evoluir para sobreviver fora do abismo. Isso pode soar como uma adaptação positiva, mas é um sinal preocupante. Eles estão mudando porque seu habitat original está se tornando inviável. E se isso continuar, podemos ver uma revolução ecológica nos oceanos, com consequências imprevisíveis. Então, a resposta para a pergunta inicial é: os peixes abissais estão surgindo na superfície porque os oceanos estão em crise. Eles são os primeiros a mostrar isso. E talvez não sejam os últimos. Agora, quero ouvir você. O que você acha que está acontecendo? Será que essas criaturas estão tentando nos dizer algo? Deixe seu comentário abaixo e diga se você acredita que estamos prestes a ver uma transformação radical nos oceanos. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E antes que você vá embora, tem um vídeo aqui embaixo que vai te deixar de queixo caído. É sobre um segredo antigo do fundo do mar que ninguém nunca contou. Clique e descubra. Até a próxima!